A FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, apresenta. Para mim, como enfermeira, que durante essa atuação de linha de frente, foi uma experiência surreal. Os pacientes chegavam para a gente numa situação de medo, de angústia, de pânico, e nós, profissionais da enfermagem, tivemos que nos prestar esse serviço de humanização, de solidariedade, de acolhimento para aqueles pacientes que nos procuravam. No início, quase não sabia-se nada, Era tudo uma novidade e sabendo que não tinha o conhecimento da evolução da doença, a principal situação que a gente colocava para os pacientes era justamente o isolamento e a máscara. A emergência sanitária mundial colocou sob xeque todas as premissas que se tinha antes de tempo e fez a comunidade científica e as autoridades regulatórias e de saúde se apressarem em encontrar soluções mais rápidas. A única coisa que iria salvar a vida das pessoas era a vacina, sim. Tanto no começo dos anos 2000, com o SARS, e com o começo da década passada, com o MERS, já havia tentativas de desenvolvimento de vacinas. E começou a se basear nesse tipo de conhecimento para tentar desenvolver novas vacinas. Os estudos clínicos seguem etapas. Nós chamamos de fases 1, 2 e 3. A fase 1 geralmente envolve a primeira vez que ele está sendo testado. Um produto avaliado em diferentes concentrações, em diferentes esquemas de vacinação. Depois disso, verifica-se se esse produto nesses voluntários que estão sendo testados é seguro, que é uma premissa fundamental no desenvolvimento de produtos de uso médico, incluindo as vacinas. Respeitada a segurança, verifica-se se esse produto induz uma resposta do sistema de defesa, que nós chamamos sistema imune. Quando a gente percebe que essa propriedade é induzida pela vacina, parte-se para a fase 2. Ali a gente já escolhe uma dose que teve o melhor desempenho na fase 1, um esquema que também teve o melhor desempenho na fase 1 e passa a vacinar um número maior de voluntários. Voluntários esses agora que vão dar a resposta se o que se viu na primeira fase é reproduzida na fase 2 e se a gente começa a ver algum sinal de proteção. Na fase 3, o número de voluntários é bem maior e o objetivo é manter as avaliações de segurança, mas aqui sim, dar a resposta definitiva se a vacina é capaz de proteger contra a Covid-19. Quando idealizamos o estudo para avaliar a eficácia da Coronavac, que nós apelidamos de ProfSCOV, foram convidados voluntários que trabalhavam na linha de frente no cuidado a esses pacientes. Daí esse nome ProfSCOV, profissionais de saúde que lidam com pacientes com Covid. E isso fez com que a gente conseguisse conduzir o estudo de uma forma muito rápida, porque os profissionais de saúde, de uma forma geral, tinham a sensibilidade para o problema que, inclusive, eles estavam vivendo. Minha participação na pesquisa foi voluntária. Eu fui convidada por uma enfermeira lá do Emílio Ribas. E aí eu aceitei o convite, porque na época o meu irmão estava com Covid e eu entendi que alguma coisa tinha que ser feito. Periodicamente eu era chamada, coletava os exames, era monitorada pela equipe.
todo mundo que participou teve uma grande importância nessa pesquisa que estava acontecendo, sabe? Eu me senti muito orgulhosa de ter essa participação na ciência que depois ia trazer um resultado para uma situação coletiva. Além do estudo fase 3 que o Butantan começou, chamado Profscob, teve uma outra iniciativa muito importante, que foi um estudo de efetividade, ou seja, um estudo que a gente chama em campo, para avaliar se a Coronavac conseguia prevenir a Covid-19. E para isso foi escolhida a cidade serrana, onde se conseguiu instituir ou criar um centro de pesquisa que abarcasse toda a população da cidade para receber a vacina em bloco e comparasse com as cidades vizinhas o que ia acontecer com a Covid-19. Quase todos os habitantes procuraram, de uma forma escalonada, o centro de vacinação para a gente fazer, primeiro, o esquema de imunização completo e, segundo, acompanhar a ocorrência de casos de Covid-19, especialmente aqueles casos que eram mais graves. Tudo isso foi feito não sem grandes desafios. Todos sabem a grande quantidade de desinformação que se alastrou durante a pandemia de Covid-19. A gente teve que viver com situações onde os cuidados e os recursos não eram suficientes. Havia restrição de materiais para cuidar dessas pessoas, medicamentos, remédios para sedação, kits de intubação, respiradores e até oxigênio. Infelizmente, isso chegou a acontecer em alguns momentos aqui no nosso país. Como cidadão, o que mais me machucou foi justamente o pouco caso que tivemos nessa questão de chegar a vacina para os brasileiros. Poderíamos estar em uma outra situação. No dia 17 de janeiro de 2021, quando eu fui vacinada, nós estávamos em 220 mil mortos. Eu acredito que se tivesse um pouco mais de empenho, um pouco mais de cuidado com a população brasileira, talvez a gente não estivesse naquele número tão grande. Havia uma expectativa enorme. Será que a vacina vai funcionar? Será que não vai funcionar? Mas mais importante, o estudo vai ser capaz de dar essa resposta? A Coronavac é uma vacina que emprega o vírus que nós chamamos inativado, ou seja, vírus morto. Quando você injeta esse vírus morto, inativado, purificado dentro do músculo, o sistema de defesa olha para aquilo e fala, bom, tem alguma coisa errada, eu tenho que me defender contra essa nova substância. A memória imune vai carregar essa informação por muito tempo e faz com que, se isso aconteça 1 mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano depois, você tenha a memória de que esse contato já aconteceu e consegue se defender melhor e mais rápido. A vantagem da Coronavac é que ela é fácil de ser produzida, é uma técnica consagrada por ser uma das principais utilizadas na produção de vacinas historicamente, e ela também permite que a vacina seja armazenada numa temperatura mais amena, ou seja, em geladeiras de 2 a 8 graus. Outras vacinas têm uma dificuldade maior, porque dependem de congelamento ou dependem de uma cadeia de ultrafrio, que nós chamamos de pelo menos menos 70 graus até chegar na ponta onde vai ser descongelada e administrada para as pessoas. A gente não sabia se estava dando tudo certo até que os resultados foram analisados em meados de dezembro de 2020. Resultados preliminares vieram, mostraram que tinha uma eficácia associada ao uso da vacina e o dossiê da vacina foi concluído, pelo menos com os dados parciais, no fim de 2020. Eu não sabia que eu ia ser a primeira vacinada. Eu recebi a informação no dia 17, por volta do meio-dia, e aí a minha diretora falou que eu tinha que ir até o centro de convenções, porque estava tendo a votação do uso emergencial do Coronavac. E como eu participava da pesquisa, eu entendi que como os profissionais participavam da pesquisa, eu ia receber o imunizante com todo mundo. E só que não.
Quando eu vi, o meu nome já estava em rede social falando Mônica Calazans, a primeira a ser vacinada contra a Covid-19 no Brasil. Não se notou eventos colaterais graves com frequência que tenha qualquer significado em saúde pública na utilização da Coronavac. Então, ela foi muito bem aceita. A eficácia da vacina foi muito boa na prevenção de casos graves. Tanto a Coronavac quanto as demais vacinas foram capazes de prevenir a ocorrência de doença grave em índices acima de 80%. Quando a vacina chegou, foi um alívio para todos nós, principalmente para nós profissionais da saúde, profissionais da enfermagem. Entendemos que foi um momento de esperança e esse impacto foi muito importante, porque a partir daí nós tínhamos sim uma forma de deter essa doença, uma via de tratamento, porque o Covid, se não for a vacina, não tem nenhuma outra forma de se acabar com essa doença. Seguramente a gente vai ter alguma outra pandemia. Essas ocorrências moldaram a história da humanidade. A gente poderia passar um programa inteiro aqui lembrando os vários momentos onde pandemias mudaram ciclos migratórios, criaram ciclos migratórios, arruinaram economias, alteraram a expectativa de vida, modificaram os hábitos, o comportamento da população. Quando você tem uma estrutura já estabelecida, a nova descoberta vem mais fácil, ela vem mais rápida. E graças à FAPESP, o estado de São Paulo lidera o país nesse desenvolvimento científico. A FAPESP vem investindo há décadas na formação de novos grupos de pesquisa, na criação de novas tecnologias, no desenvolvimento de novas estratégias, na formação de melhores investigadores, profissionais e cientistas. Vacinas salvam. Ciência não é uma verdade. Alguém fala assim, não, porque a ciência disse isso, a ciência disse aquilo. Não, a ciência é um método. Quando você tem uma coisa que você não sabe, procure os métodos mais adequados para responder essa questão. Não há resposta mágica. A gente não tem que saber tudo. Se a gente conseguir fazer com que as pessoas percebam que ter dúvidas faz parte desse processo, você consegue achar as devidas perguntas e encontrar os métodos para dar essa resposta, a gente tem uma sociedade melhor.